Caros e queridos irmãos, neste momento Deus preparou para contar, irmãos, um dos milagres que o Senhor Deus tem feito em minha vida e na vida da minha família. Neste momento, então, agradeço a Deus por esta força que o Senhor já está me dando para contar mais uma vez este milagre. Irmãos, foi no ano de 2001, no dia 14 de abril de 2001, às 5 horas da tarde, estava minhas 3 filhas vindo, irmãos, aqui na frente da casa. Eu tinha dado um dinheirinho para elas comprar um sorvete e eu e a minha esposa fomos para Tucuruí fazer uma cobrança para um rapaz que já devia para nós há um ano. Deixei as minhas 3 filhas com a minha mãe e com a minha irmã. E assim elas foram comprar o sorvete. Na volta, um homem dirigindo carreta, bêbado, e ensinando um cunhado dele também a dirigir carreta. E assim, queridos irmãos, eles vieram a descontrolar, veio para cima das minhas 3 filhas. 2 maiores conseguiu sair, mas a menor de 5 anos de idade não conseguiu e veio ser atropelada. E de repente, então, a carreta quebrou a cabeça da minha filha, abrindo a parte esquerda da cabeça, abriu a banda. Irmãos, perdeu toda a massa cefálica do lado esquerdo, pedaços de osso da cabeça, cortou o cérebro no meio, como se corta com uma faca. E de repente, então, a minha filha veio ter morte instantânea. Quando chegou no hospital da IMIME, na Vila Permanente, Cabo Peixoto, da polícia, e o irmão Daniel, nosso encarregado regional aqui, de orquestra, chegaram lá e já acompanhou com eles mais de 60 irmãos da nossa igreja. Uns 15 amigos meus da cidade foi lá para o hospital também, que fica a 20 quilômetros daqui da minha casa. De repente, então, quando chegaram lá, os médicos examinou e disse que não havia mais jeito. A menina já estava morta. E assim perguntou: cadê o pai, a mãe? Eles querem doar os órgãos? Se quiser doar, nós vamos aproveitar para outras vidas, outras pessoas. Mas se não, aí disseram: eles não estão aqui, estão na cidade, nós não sabemos aonde, vão demorar a chegar. E assim, queridos irmãos, eles foram atrás de nós, Deus da minha esposa, o irmão Daniel e o irmão Altair. E assim, quando encontrou nós, e não falou que a filha estava morta, eu, muito desesperado, perguntei: Deus já levou minha filha? Eles não disseram que sim nem que não. Só falou, o irmão Daniel disse: se tu não chegar bem rápido, tu não vai conseguir ver mais tua filha viva. E assim nós fomos rápido para dentro do caminhão do irmão Altair, na época, um caminhão 3/4 que ele tinha. E o irmão Daniel foi para o hospital na minha moto. Quando o homem que eu estava fazendo a cobrança saiu fora e perguntou para o irmão Daniel: cadê o irmão chefão? Aí ele contou para o homem sobre o acontecimento. Aí o homem também, desesperado, falou: e vocês contaram para ele que a menina já morreu? Ele falou: nós não falamos, mas ele está muito desesperado, já foi para lá. Aí o homem também resolveu ir lá para o hospital. E assim, caros irmãos, quando nós ia num grande desespero, eu e a minha esposa, aí de repente eu falei: Marli, vamos começar a clamar a Deus, e o que tiver acontecido, poderoso é Deus para fazer uma obra, um milagre. E assim, irmãos, quando nós chegamos em frente ao hospital, tinha mais de 60 irmãos nossos, uns 15 amigos meus da cidade, estava tudo lá. Eu desci do carro, meu irmão Valdeir, que hoje mora em Guarulhos, ele morava aqui no Pará. E de repente, então, ele foi encontrar comigo, desesperado também. E eu falei: Valdeir, Deus já levou a Mairinha? Se Deus já levou a Mairinha, eu não dou conta de ver ela agora. Ele disse: olha, vamos lá para tu ver com os teus próprios olhos se levou ou não levou.
E assim, caros irmãos, Deus preparou, nós foi entrando de corredor adentro. Quando nós se aproximemos, irmãos, do quarto, eu escutei o choro da minha esposa que dizia: meu Deus, levou a minha filha e eu nem consegui despedir dela. E assim, caros irmãos, aconteceu que eu então travei, aonde eu estava eu travei, deitei no chão de bruço e ali, irmãos, eu perdi todas as forças. Meu irmão se abaixou, colocou a mão no meu ombro e disse: Eliseu, tenha fé em Deus. Eu falei: fé em Deus eu tenho. Tanto que você pensar, ainda tem mais. Pode multiplicar por 2, por 3. Eu tenho fé em Deus, confiança em Deus. E ele disse: então levanta, Deus está com nós. Falei: Valdeir, lá dos altos céus, Senhor Deus vê nós todo momento da nossa vida. Mas se Deus está com nós, eu preciso de um sinal, preciso de ver um sinal. Porque Gideão estava na mesma situação que nós estamos agora. O anjo apareceu e ele só creu que era o anjo depois de um sinal. Eu estou do mesmo jeito. Sei que o Senhor Deus vê nós todo momento da nossa vida. Agora, se Ele está com nós ou não, eu preciso de um sinal. Falei desta forma e continuei de bruço, desesperado. De repente, o meu irmão bateu o pé no chão 3 vezes, muito forte, e começou a conversar com Deus. Quando eu olhei para ele, ele bateu a mão no peito, ribou as 2 mãos para o céu e começou a conversar com Deus. Neste mesmo momento, então, queridos irmãos, eu prestei atenção para ver o que ele estava falando com Deus, mas não conseguia entender. E como eu não conseguia entender, aí o Senhor Deus falou comigo: está entendendo o que o teu irmão está falando? Eu disse: não, Senhor. Teu irmão já estudou hebraico? Falei: não, Senhor. Pois ele está conversando comigo em hebraico. Eu estou ou não estou na vossa vida? Neste momento, queridos irmãos, alegrei o meu coração de ver o sinal de Deus. E aí meu irmão olhou para mim, acenou com a mão e mostrou para dentro do quarto. Levantei do chão e falei: deixa eu colocar um pouco de água na boca. E neste mesmo momento, então, eu coloquei um pouco de água na boca e nós dois entramos dentro do quarto. Quando entramos, a enfermeira mais velha bateu a mão no meu peito, empurrando para trás, e disse: quem são esses dois? Aí disseram para ela: é o pai e o tio da menina, porque dentro do quarto tinha mais de 5 irmãs da obra da piedade, tinha uns 5, 6 irmãos também acompanhando e 2 enfermeiras. Do outro lado da maca estava minha esposa, uma enfermeira abraçada no meio da minha esposa, puxando para trás. A outra tirava a mão da minha esposa de cima do rosto da filha, porque quem morre com pancada na cabeça, o rosto fica tudo deformado, a boca trava. E minha esposa, no desespero, tentava abrir a boca da minha filha, tirou o algodão do nariz, do ouvido, e foi desmanchando o trabalho das enfermeiras. E quando eu cheguei, foi quando a enfermeira bateu a mão no meu peito e perguntou quem era. E disseram: é o pai e o tio da menina. E ela disse: pai, se conforma, sua filha só tinha 5 anos de idade, é um anjo, já está no céu com Deus, não tem mais jeito. Eu não disse nada para ela, só me ajoelhei, coloquei as 2 mãos em cima da minha filha e comecei a orar a Deus em voz alta e disse: Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus, o teu filho, perdoa minhas faltas por pensamento, palavra, por obra. Me perdoa, porque sei que sou homem fraco, falho e errante igual qualquer um outro homem. Mas tem uma coisa: sou teu servo na terra, nunca neguei o teu nome por nada desta terra. Fui jovem, te servi na minha mocidade, o Senhor preparou meu casamento. Nunca dei trabalho para o ministério da tua obra, nunca dei trabalho para o saudoso meu pai, nem para minha mãe que ainda está viva. E assim, querida irmandade, naquela oração eu dizia: Senhor, até o dinheiro fácil eu não aceitei, para não dar mau testemunho da tua obra. Diante da minha casa chegou muitas pessoas,
mais de 30 mototáxis, gritando pelo meu nome, dizendo para mim me candidatar, que eles iam votar para mim e que queria que eu fosse o prefeito da cidade. Alguém me convidou 2 vezes para mim não gastar nada e eu não aceitei. E naquele momento, querida Irmandade, eu dizia para o Senhor: Senhor, lembra-te, Senhor, de que eu tenho sido zeloso pela tua obra, nunca neguei o teu nome. Creio em todos os milagres que está escrito na Sagrada Escritura. Creio que o Senhor chegou na cidade de Naim, o filho da viúva já ia chegando perto do cemitério para ser enterrado, e uma grande multidão acompanhando, mas o Senhor chegou e libertou o filho da viúva, mandou que eles parassem e chamou pelo rapaz, ele ressuscitou na hora. Creio que o Senhor chegou na aldeia de Marta e de Maria. Lázaro, seu amigo, já estava com 4 dias morto, e o Senhor falou para elas que se elas crescem, elas iam ver a tua glória, ia ver um grande milagre. E assim o Senhor foi até o sepulcro, ele já cheirava mal, mandou que tirasse a pedra e gritou em alta voz: Lázaro era seu amigo, Senhor. E o Senhor gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou, perfeito como era. Aí neste momento, querida Irmandade, eu dei um grito dentro do hospital, bem alto, e disse: Senhor, eu também sou teu amigo, te sirvo desde a minha meninice. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, devolva a vida da minha filha agora, Senhor. Querida Irmandade, neste momento, o Senhor devolveu a vida da minha filha. Ela deu um grito e começou a chorar. A minha esposa deu um grito maior e disse: meu Deus, a minha filha ressuscitou, a minha filha voltou. A enfermeira que tinha mandado eu parar, saiu gritando, chorando e dizendo: rasga o atestado de óbito, a menina ressuscitou. O pai e o tio da menina orou, a menina ressuscitou. Doutor, rasga o atestado de óbito. E aí já chorava e dizia dentro do hospital: é milagre, é milagre, é milagre, Deus apareceu, bendito o nome santo de Deus. Queridos irmãos, e naquele momento então, eu me levantei daquela oração, mesmo até sem encerrar a oração, glória a Deus, e abracei a minha esposa, a minha filha já estava com vida, e dali nós viajamos para Belém, conseguimos fretar um avião. Nós não tínhamos dinheiro para fretar o avião, mas Deus preparou, irmãos, foi fretado aquele avião. Chegamos em Belém às 1h30 da madrugada. Quando chegamos, o irmão Santiago, mas a esposa dele, que é o nosso encarregado regional, que mora em Belém, salvo engano, é o 2º mais velho do estado do Pará, porque o primeiro mais velho é o nosso irmão Mário Passarelli, lá de Altamira. O irmão Santiago, se eu não estou enganado, é o 2º mais velho regional do estado do Pará. Queridos irmãos, ele estava lá no aeroporto com a ambulância UTI, esperando o avião chegar. E de repente, quando chegamos, Deus preparou, irmãos, e aí o que acontece? Nós fomos para o Socorrão, porque eu não tinha dinheiro. Deus preparou então, os paramédicos me perguntaram: para qual hospital vai, pai? Eu disse: vamos para o Socorrão, vamos para o Socorrão. Quando chegamos lá, queridos irmãos, não tinha vaga para minha filha, era só um Socorrão dentro da capital de Belém, o outro estava em construção. E naquele momento, então, foi um grande desespero. Eu entrei rápido, chamei o médico, o enfermeiro que toma conta do hospital, e disse: quem é o responsável? Ele veio e disse: o que o senhor quer? Falei: não, porque tem 5 minutos que a minha filha entrou ali para dentro e ninguém veio me atender ainda, falar para mim como que ela está. Eu quero dizer para o senhor, vai lá, diga para a doutora que além de eu pagar o hospital, que eu não quero saber quanto que é, eu ainda vou dar uma boa gorjeta para ela, mas para ela cuidar só da minha filha.
Aí nesse momento ele disse: moço, aqui é do governo, aqui ninguém paga nada. Eu disse: moço, mas eu quero pagar, eu sou rico, tenho muito dinheiro. Queridos irmãos, eu não tinha um centavo no bolso, estava devendo para o banco R$ 1.292, o meu limite é só 1.000, já tinha 292 a mais do limite. Eu estava unicamente com talão de cheque no bolso, mas não tinha fundo também. Mas aí eu disse que era rico, milionário. Ele saiu correndo, chamou a doutora. Aí a doutora veio e disse: tu é rico, então vamos levar para a beneficência portuguesa. Eu disse: vamos, nós já estamos atrasados. Chegou lá, queridos irmãos, fiz um cheque de R$ 6.800 e eles disseram: isso aqui é só o calção. De 8 em 8 dias tem que repor esse dinheiro. Eu disse: tudo bem. E foi chegando o médico, chegou 9 médicos para atender minha filha. E quando foi 9 horas da manhã, ela entrou para a sala de cirurgia. Quando foi, queridos irmãos, 1 hora da tarde, ela estava operada, o médico me chamou e disse: seu Eliseu, a sua filha está operada, mas nós não podemos dar 1 minuto de vida para ela, porque nós não sabemos como que ela está viva. Olha, mas se ela sobreviver, nós já vamos te adiantar, ela vai vegetar. Ela não vai mais falar, não vai mais enxergar de um lado, não vai mais conhecer o Senhor, nem a sua esposa. Ela vai ser uma morta-viva. Eu disse: doutor, eu posso falar? Ele disse: pode falar. Pois é, tudo que o Senhor falou vai dar o contrário. A minha filha vai andar, vai falar. A minha filha, ela vai conhecer vocês que ela não conhece. A minha filha vai ser perfeita, doutor. Porque o meu Deus, que começou esta obra, este milagre, ele vai até o fim junto conosco. Senhor Deus não começa nada para não terminar bem. Ele disse: moço, o senhor não está entendendo, a sua filha vai vegetar, ela vai demorar de 25 a 35 dias para começar a acordar na UTI, e quando ela acordar, vai fazer mais 5 ou 6 cirurgias. E mesmo ela fazendo essas 5 ou 6 cirurgias ainda na cabeça, de 90 em 90 dias ela vai ter que fazer uma cirurgia, mesmo fazendo tudo, ela não vai funcionar nada. Porque vocês viram o tamanho da quebradura? Não vimos. Aí ele contou tudo que eu já contei aqui, irmãos, antes. Então, queridos irmãos, ele falou assim, eu peguei e disse para ele: pois é, mas Deus vai fazer, vocês vão saber que há Deus na nossa vida. O Deus que criou os céus e a terra, fez nós, ele também vai devolver tudo para minha filha. Ele disse: ó, moço, daqui a pouco tem 2 psicólogos, um para ti, outro para tua esposa. Eu já estou falando, vocês não estão me entendendo. Eu disse: tudo bem, não tem problema. E aí, queridos irmãos, quando foi mais tarde, às 7 horas da manhã, então veio os psicólogos, conversou comigo e a minha esposa. Quando eles terminaram, eles falaram: o senhor está mais conformado? Eu falei: estou conformado, mas tudo que eu já disse, Deus vai fazer. Ela vai andar, vai falar, vai enxergar, vai conhecer vocês. A minha filha vai ser perfeita, doutor. Aí ele olhou para outra doutora e disse: parece que não valeu nada. Eu disse: valeu, tudo que vocês me dizem está valendo, mas o que mais está valendo mesmo é Deus na minha vida e na nossa vida. E aí, queridos irmãos, quando foi mais tarde, eles me procuraram para me pagar o hospital. Aí eu não tinha dinheiro. Deus tirou o sono do prefeito da minha cidade. E aí ele acordou de madrugada, me vendo, sonhava comigo, eu com a minha filha. Aí veio parar na cidade, veio da fazenda para a cidade, chegou bem de manhã na casa do irmão Daniel e falou: eu não consigo, tem que falar com o chefão da bateria, quero saber o que está acontecendo. E aí contaram tudo para ele, que eu estava lá em Belém sem dinheiro. E aí ele pegou e mandou que eu ligasse para ele. Quando foi mais tarde que eu liguei, ele conseguiu, irmãos, falar com uma deputada e com o governador do estado na época, e eles assumiram toda a dívida da minha filha. E aí, queridos irmãos, Deus preparou,
com 7 dias, irmãos, que ela estava lá, que foi numa sexta-feira. Então Deus preparou que numa oração aqui no Breu, porque na sexta-feira eu tinha vindo aqui para o Breu, para mim ver o que estava acontecendo aqui e ver alguns negócios para voltar. Quando eu ia voltar, eu resolvi congregar, porque nessa sexta-feira ia ter o culto de busca dos dons com o irmão Dário, de Presidente Prudente, porque o irmão Dário, de Presidente Prudente, ancião, ele vinha para atender em Tucuruí, ensaio regional e reunião da mocidade. E na sexta-feira, ele ia atender o culto de busca dos dons aqui no Breu. Então, por isso que naquele sábado, um sábado na semana passada, que tinha passado, na semana que aconteceu o acidente, é por isso que nós estávamos limpando a igreja, porque na sexta-feira que vinha, dali 7 dias, ia ter o culto de busca dos dons. E nesse dia eu estava aqui e minha filha na UTI. Foi quando então minha esposa disse, não vem agora, vai congregar. E quando tu estiver lá, tu pede oração por irmão que estiver atendendo. E assim eu fiz, irmãos. Na hora da primeira oração, Deus me deu a graça de levantar. Não consegui tocar meu instrumento, porque a prova estava grande. Eu sentei no banco da frente da igreja. Quando o irmão foi chamar para orar, eu me levantei, fui até o púlpito e falei, irmão Dário, o senhor não sabe de nada do que está acontecendo, mas toda essa irmandade sabe. Minha filha está lá na UTI, internada, e está desacordada na UTI, irmão. E eu peço oração, que o irmão apresente ela nessa oração. Aí tudo bem, joelhamos para orar, Deus deu oração para o servo de Deus, mas quando foi na hora de apresentar a minha filha, ele deu uma paradinha de orar, aí começou a orar novamente e dizia, Senhor, a filha desse irmão que está na UTI, o Senhor mostra que ela teve um acidente, perdeu várias peças da cabeça, mas nesse momento, Senhor, assim como uma concessionária faz um carro e de repente esse carro vai para a rua, ninguém tem peça para esse carro, só a concessionária que fez, que vai ter, a fábrica que fez, que vai ter peça. Assim está a filha desse irmão. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nós fez. Senhor, manda tudo lá na UTI que essa menina está precisando, coloca na cabecinha dela tudo que ela precisa. E assim, irmãos, eu fiquei em comunhão, Deus alegrou meu coração, eu vi uma visão, vi minha filha andando dentro da igreja, comecei a dar glória a Deus. Quando a oração terminou, que ele encerrou a oração, eu olhei no relógio, era exatamente, irmãos, 8 horas em ponto, e 8 horas em ponto, o Senhor acordou a minha filha na UTI, em Belém, irmãos, 400 quilômetros daqui do Breu, lá na UTI, foi orado aqui no Breu e lá em Belém o Senhor acordou a minha filha. Aí foi uma correria dentro do hospital e os médicos sem entender. Ela acordou com sedativo e tudo. Amanheceu, irmãos, o sábado que fazia 8 dias, eu viajei daqui do Breu, indo para lá, irmãos. Quando amanheceu o sábado, a minha esposa ligou para nós e contou a obra. Quando foi no domingo, que fazia 9 dias, eu cheguei de madrugada em Belém. Quando foi 8 da manhã, já no domingo, que fazia 9 dias, os médicos chamou nós urgente no hospital, porque a menina havia acordado e estava, irmãos, quebrando tudo lá. E aí o irmão Santiago levou nós rapidamente lá no hospital, porque nós ficávamos hospedados na casa do irmão Santiago. E de repente ele levou nós lá no hospital rapidamente. Quando nós chegou lá, que a minha esposa entrou, conversou com a minha filha, ela parou e começou a derramar lágrimas dos olhos. Aí o médico disse, agora a senhora sai para fora, porque ela sentiu o calor de mãe, por isso que ela se acalmou. Aí a minha esposa falou, não, doutor, ela não sentiu o calor de mãe, ela sentiu, foi a minha voz, ela está me conhecendo. Ele disse, nunca, eu já falei para você, mas seu esposo, que nunca mais ela vai conhecer vocês.
Aí a minha esposa falou, você falou, mas Deus não falou isso para nós. Aí ela falou, porque meu sorvete aqui, eu vou conversar com ela. Quando a minha esposa conversou com a minha filha, ela começou a chorar, mesmo entubada, irmãos. Começou a derramar lágrimas dos olhos e começou a se agoniar e a se mexer. Os médicos ficaram todos assombrados e de repente colocou uma poltrona para minha esposa do lado da minha filha. A minha esposa passou todo aquele domingo, que fazia 9 dias com a minha filha, o domingo e a noite do domingo. Quando foi na segunda-feira de madrugada, a minha cunhada Nessi, que hoje mora em Vila dos Cabanos, ela chegou de Porto Trombeta, veio de avião. Aí a minha cunhada ficou a segunda-feira durante o dia com a minha filha, porque na época, quando desde pequenininha, ela sempre gostou muito dessa minha cunhada. E então cuidou dela quando nenê. Aí veja bem, quando foi a noite da segunda-feira, que fazia 10 dias, a minha esposa ficou. Quando amanheceu a terça-feira, que fazia 11 dias, aí a minha cunhada estava cuidando dela, que a minha esposa foi dormir. Aí quando foi 3 horas da tarde, ela saiu da UTI, já desentubada, e foi para um dos melhores apartamentos do Beneficência Portuguesa, tudo, irmãos, pago pelo governador do estado naquela época. E aí, nesta noite, eu estou agradecendo a Deus, que com 20 dias, irmãos, ela foi feita uma ressonância magnética, e aí os médicos constatou que ela já estava conhecendo tudo, sabendo de tudo, só que andar, falar e controlar as necessidades fisiológicas. E eles disseram para minha esposa, peça muita força a Deus para carregar esta criança, porque só daqui 8 meses que nós vamos saber se algum dia ela vai voltar a andar, falar e controlar as necessidades fisiológicas. Mas as outras coisas já está tudo funcionando. Aí a minha esposa falou, olha, doutor, se for porque o senhor está pensando, não vai precisar. Por quê? Porque por esses dias eu saio daqui com a minha filha andando, falando e controlando tudo. O senhor vai ver. Ele disse, então tá bom, nós já não sabemos dizer mais nada para vocês. Queridos irmãos, com 31 dias, a minha filha gugunou forte e acenou com o antebraço esquerdo, pedindo para nós colocar ela embaixo no chão. Aí a minha esposa colocou ela no chão, deitada e nem sentada. E de repente, quando virou as costas para minha filha para arrumar as roupas na cômoda, ela gugunou forte, que a minha esposa olhou, ela já estava em pé na beira da cama, tentando mudar os passinhos. Aí foi quando a minha esposa veio correndo rápido, pegou ela e disse, minha filha, é perigoso você cair. Ela disse, não, mãe. Não, ela não falou, ela só gugunou e mostrou para o céu. Com quem diz, Deus está me segurando. E aí coloquemos ela de volta na cama e eu falei para ela, minha filha, agora nós vamos orar a Deus, porque, irmãos, o fisioterapeuta tinha ido lá, a minha esposa contou isso para ele não acreditou. E no momento eu não estava dentro do quarto. Quando eu cheguei, a minha esposa estava triste, a minha filhinha chorando, porque o médico disse para minha esposa que era tudo mentira que ela tinha falado. Aí eu disse, não, minha filha, ele não entende as coisas de Deus. Vou ajoelhar de cá e sua mãe de lá. E você, tudo que nós falar, eu vou esperar a filha repetir, mesmo gugunando, para Deus. E assim, irmãos, fizemos uma oração. Quando fui falando, pedindo para Deus perdoar o médico, para Deus abençoar o médico, e agradecendo a Deus também que ela tinha levantado, que eu acreditava. E assim, irmãos, quando eu levantei daquela oração, que eu falei para minha filha, filha, que tal? Você está em paz? Quando eu falei assim, ela abriu um sorriso. Já estava, irmãos, com todos aqueles dias que ela não sorria, porque não mexia nada do corpo. Aí abriu um belo sorriso, eu virei rápido a cara e comecei a chorar de alegria. E aí, queridos irmãos, daquele dia, aquele médico não conseguiu ir mais lá no hospital fazer a fisioterapia dela. E era só ele que podia fazer, porque o governador do estado tirou ele da faculdade.
e ele se formou nos Estados Unidos, né? Esse médico, e é médico de faculdade em Belém, e disse que era só ele cuidar da minha filha, a mandado do governador. E aí, como ele não podia ir, outro não ia. Aí, quando foi com 37 dias, aí, irmãos, bateu na porta. Aí eu fui, demorei um pouquinho para abrir. Quando eu abri, era aquele médico, e já estava com 7 dias que não tinha ido lá ver minha filha. Aí ele só falou para mim: estou indo ali no outro quarto, porque o pai do senador da República teve derrame, eu vou lá, já eu volto. Aí, beleza. Quando ele voltou, ele bateu na porta. Quando ele bateu na porta, a porta abriu. Aí ele olhou, viu eu e a minha esposa assim na frente. Aí falou assim: cadê o bebezão? Tá no banheiro com a tia dela? Aí eu peguei e falei: foi o senhor que abriu a porta? Ele disse: não, alguém abriu para mim. Eu falei: então olha para trás. Quando ele olhou, a minha filha saiu de trás da porta e veio andando e falando e apontando o dedo para ele e mostrando para o céu. Ele começou a se tremer, sentou na cama que eu dormia, porque lá nesse quarto tinha cama para mim, cama para minha esposa e cama para minha filha e cama para mais alguma visita que chegasse e quisesse posar. Irmãos, tudo por conta do governador e por conta, na verdade, do nosso Deus, que é rico e nós somos filho dele. Glória ao nome santo de Deus. Queridos irmãos, então, irmãos, esse médico disse: bebezão, nunca mais eu coloco a mão em você, porque naquele dia eu saí daqui, tomei um remédio errado. Hoje que eu consegui sair da minha casa para vir aqui te ver. Então, irmãos, isso foi com 37 dias. Com 47 dias, 10 dias depois, aí começou a encher o hospital, ou melhor, o quarto de onde nós estávamos, desse hospital, começou a encher. De manhã cedo, todo mundo trazia um presente, dava para minha filha e despedia dela. Eu enchi uma caixa de presente grande, enchi a segunda caixa. Quando eu estava enchendo a terceira caixa de presente, chegou toda a equipe médica e visitou nós e falou: olha, nós viemos despedir da Elismaire Souza da Silva, a menina do milagre. Nós viemos despedir, o senhor vai passar 2 dias na nossa cidade. Se ela não reagir ao contrário, o senhor pode levar para casa. E assim, queridos irmãos, passei esses 2 dias e no prazo de 50 dias, cheguei aqui na minha cidade com a minha filha, boa, igual está boa até o dia de hoje. E aí Deus fez esse grande milagre na minha vida. Hoje a minha filha estuda, está fazendo faculdade. O ano passado a minha filha, ela fez o concurso do INSS, irmãos, passou em um dos primeiros lugares. Ela passou no concurso, já fez a perícia para começar a trabalhar. E já aproveito para pedir oração para os irmãos que ouviram esse áudio. Apresenta a minha filha para que ela agora consiga fichar no INSS para trabalhar. Mas a minha filha é serva de Deus, batizada, batizou depois agora esses dias, já está com 6 anos que ela batizou, está inteirando 6 anos, 5, 6 anos já que ela foi batizada. E hoje a minha filha, queridos irmãos, está com 21 anos de idade. E esta obra que eu estou contando está com 16 anos que Deus fez. Foi no dia 14 de abril de 2001. O Senhor fez esta grande obra em nossa vida. Queridos irmãos, ore por nós, apresenta nós em vossas orações. Moços e moças que ouvir este áudio, sejam obedientes a vossos pais. Dê valor ao pai e à mãe, ouve os conselhos. Só vocês, moços e moças, só vão saber o amor de um pai e o amor de uma mãe quando vocês também realmente forem pai, forem mãe. Por isso, não dê trabalho para vossos pais, porque um pai dá tudo pela filha, pelo filho. A mãe, essa então,
é que dá tudo mesmo, porque o filho sai das entranhas. Bendito seja o nome santo de Deus. Sejam fiéis à palavra. Se vocês for fiel e sinceros, o Senhor vai abençoar vocês na vossa velhice. Terão netos, filhos e netos abençoados por Deus. Deus abençoe a todos que ouvir este áudio. Ficam todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus com todos.